Ora bem, boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa sessão, à nossa Career Conversation. Eu para começar, pronto, quem não conhece, há pessoas aqui que fazem parte da comunidade habitual da Tecminho, mas há pessoas que certamente não nos conhecem assim tão bem. Prometo que não vou explicar aqui o que é a Tecminho, basicamente dizer que somos uma estrutura de interface da Universidade do Minho, e que intervimos em 2 ou 3 grandes domínios, portanto, a transferência de tecnologia, valorizando o conhecimento que é produzido na universidade, o empreendedorismo, sobretudo o empreendedorismo baseado em conhecimento intensivo, e também a formação e desenvolvimento. E é dentro desta área da formação e desenvolvimento que nós integramos, digamos assim, esta parceria. Esta parceria, portanto, eu há bocadinho estava a dizer, meio a brincar, meio a sério, que ia fazer aqui uma surpresa à Lourdes e à Paula. Esta nossa parceria já começou há muito tempo, não é? A primeira Pois vez foi. que nós nos conhecemos, e estou aqui a partilhar a tela, foi num evento que organizámos em Braga, onde a Lourdes apresentou o seu livro, que era o Posse e Mude de Carreira, e portanto estão aqui algumas fotos deste evento, só para introduzirmos assim de uma forma mais informal aqui a nossa sessão, se bem que ela vai ser informal, imagino eu. Cá Sim. estamos nós, aqui com um auditório cheio e também, já agora, aqui a participação da Lourdes num programa de rádio que eu e a Patrícia desenvolvíamos na altura, e portanto é desde aí que nós conhecemos a Lourdes. Enfim, já a conhecíamos antes, mas não presencialmente. A Paula conheci mais recentemente, e é com muito prazer que nós estamos aqui nesta sessão e que temos aqui a Lourdes e a Paula. Como eu disse, este evento, esta parceria, surgiu sobretudo pelo facto de nós termos aqui 2 grandes componentes de intervenção. Por um lado, a formação que desenvolvemos aqui na Tecminho, e que de alguma forma também contribui para a evolução e para que as pessoas se desenvolvam do ponto de vista profissional. E depois temos também uma área que nós chamamos de desenvolvimento profissional, no âmbito da qual desenvolvemos processos de coaching, desenvolvemos processos de avaliação de perfil comportamental. Enfim, temos também uma área que está muito orientada para os estudantes do ensino superior, que é a Decide, que é uma academia de desenvolvimento de soft skills. Enfim, portanto, isto para dar uma panorâmica geral do enquadramento aqui da ação na nossa comunidade e na atividade da Tecminho. Hoje nós temos aqui um tema que julgo que interessa a muita gente, e eu identifiquei aqui 3 ou 4 públicos-alvo, assim, mais, não diria privilegiados, mas para os quais se dirige mais esta sessão. Enfim, por um lado, pessoas que já trabalham e que estão, digamos, já trabalham mais, ou há muito, ou há pouco tempo, mas que estão, digamos assim, já numa, numa atividade profissional. Temos também os estudantes, e sobretudo aqui queria realçar os estudantes do ensino superior, que é o nosso principal público-alvo, que estão, alguns deles já numa fase de transição, outros ainda numa fase, digamos, mais inicial ou mais intermédia da sua formação, mas para os quais é interessante pensar também, já em termos futuros, esta questão da gestão de carreira. Aliás, a gestão de carreira devia-se pensar quanto mais cedo melhor, como eu costumo dizer. Temos também aqui as organizações, e aqui das organizações, e eu sei que temos aqui pessoas inscritas que são responsáveis de gestão de recursos humanos, são líderes de equipas, e para as quais é importante perceberem também algumas dinâmicas associadas à gestão de carreira, sobretudo ao tema que estamos aqui a trabalhar hoje, à insatisfação ou à satisfação profissional, porque é importante sabermos quem temos dentro das nossas organizações que estão satisfeitos, que estão engajados, digamos assim, estão a gostar daquilo que estão a fazer ou não. E Uhum. temos depois os profissionais que apoiam também a gestão de carreira, e que é importante perceberem também, estarem por dentro de algumas temáticas para podermos trabalhar aqui. Nós sabemos que há uma grande percentagem, e há estudos, e até do ponto de vista informal nós vamos percebendo que há, digamos, muitas pessoas que não estão satisfeitas, para não dizer insatisfeitas, né? Mas não estão tão satisfeitas como porventura gostariam de estar no âmbito das suas atividades e contextos profissionais. E isto tem consequências, não é? Tem consequências, por um lado, pessoais, nomeadamente, eu diria, destacaria aqui as questões ligadas à saúde mental, não é? Porque se não estamos satisfeitos no nosso contexto profissional, onde passamos uma grande parte do nosso tempo, provavelmente isso vai repercutir-se em termos de um conjunto de fatores a nível pessoal, mas eu destacaria aqui essa questão da saúde mental.
Há consequências também para quem está à volta destas pessoas, porque se eu estou insatisfeito, eu trago isso para casa, para a minha família, para os meus filhos, para os companheiros, para as companheiras e por aí adiante, para os amigos, e depois temos as consequências do ponto de vista organizacional, porque uma organização que tenha pessoas insatisfeitas, que não estão comprometidas com aquilo que estão a fazer, provavelmente, enfim, vão ser menos produtivas, vão dar mais daquilo que podem, vão dar menos do que aquilo que podem dar na sua organização. E é um bocadinho isto, são estas as razões pelas quais nós decidimos implementar esta sessão. Temos connosco, salvo seja, portanto, a Lourdes e a Paula já desenvolvem estas Career Conversations. Esta hoje tem, digamos, é no fundo acolhida, ainda que virtualmente, aqui pela Tecminho. A Lourdes é, basicamente, de uma forma muito resumida, vocês já leram isto, mas dar só destaque aqui que é fundadora do projeto Career Redesign, é a autora do livro que já falei há bocadinho, Quero, Posso e Mudo de Carreira, e tem também um podcast com o mesmo nome. Enfim, tem formação em coaching, já desenvolveu aqui um conjunto de atividades que eu vou me escusar de destacar para não estar aqui a ocupar demasiado tempo nesta fase inicial. E a Paula é também facilitadora deste trabalho, que é desenvolvido pela Lourdes Monteiro, também no âmbito do Career Redesign. É certificada em coaching também, tem aqui, digamos, um conjunto de outras experiências e de formações que eu, pelo mesmo motivo, vou-me escusar aqui de destacar de uma forma pormenorizada. Da minha parte, vou ficar aqui também como pessoa particularmente atenta, porque é um assunto que me interessa particularmente e tenho certeza que vou aprender muito durante esta mais ou menos uma hora de partilha que a Paula e a Lourdes vão fazer aqui para a nossa comunidade. Lourdes e Paula, agora é convosco. Muito obrigado por estarem cá. Obrigada, Paulo, e deixe-me, antes de mais, agradecer-lhe a surpresa que foi em 2018, antes da pandemia entrar, de repente, ver aquelas imagens, bateu aqui uma saudade, não é? O momento em que nós falávamos para grandes anfiteatros cheios de gente e podíamos estar todos uns ao lado dos outros, não é? Sem máscaras. Sem máscaras, e foi um dia muito bem passado, Paulo, e foi aí que começou o nosso conhecimento mútuo e a parceria, não é, entre a Career Design e a Tecmin, que estão alinhados em termos de propósitos para apoiar os profissionais ativos na gestão das suas carreiras. Paulo, queria só pedir-lhe um favor, que era para nós podermos gravar a sessão, também ficar com a sua câmara desligada e voltarmos a tê-la ligada no final para fazer o fecho enquanto representante da Tecmin. Obrigada por esse cuidado. Então, boa tarde a todos, bem-vindos aqui à nossa Career Conversation deste mês. Esta é uma iniciativa que nós fazemos todos os meses no âmbito do projeto Career Design, que o Paulo já teve a amabilidade de explicar e de desenvolver e que está muito alinhada com este propósito de ajudar os profissionais a conquistar a sua realização. E é um projeto onde nós também criamos literacia de carreira. Nós desafiamos a Tecmin, até porque já tínhamos tido uma experiência anterior muito bem sucedida, e o Paulo é sempre um interlocutor com imenso conhecimento, e foi da discussão com o Paulo que surgiu a ideia do tema de hoje. Portanto, Paulo, agradeço-lhe a ideia do tema, porque desenvolvemos de propósito à volta do tema que nos pediu a sequência que vamos hoje aqui partilhar com este grupo, que é um vasto auditório, que tem a comunidade de Career Design e tem a comunidade da Tecmin. Comigo, para fazer esta conversa, está a Paula Neves. Boa tarde e bem-vindos. Eu colaboro, como o Paulo mencionou, com a Lourdes Monteiro no projeto Career Redesign. É um prazer para mim poder estar nesta sessão das Career Conversations e o nosso grande propósito com estas conversas é partilhar conhecimento, inspirar e apoiar a realização profissional das pessoas que nos escutam e que nos assistem. Gostava de vos dizer que esta Career Conversation vai ser gravada e vai ser disponibilizada no site www.lourdesmonteiro.com. Estas nossas Career Conversations estão também disponíveis no nosso canal do YouTube, que nós convidamos desde já a subscrever em Lourdes Monteiro Career Redesign. De resto, vamos estar atentas a comentários e a perguntas que vocês coloquem no chat e no momento oportuno nós vamos dar-lhes resposta. Então vamos ao tema de hoje. E o tema de hoje
é da insatisfação à ação, estratégias para repensar carreira. E tudo começa exatamente aí, na insatisfação, no reconhecimento dessa insatisfação. Geralmente nós sentimos que há qualquer coisa que não está bem com o nosso trabalho e isso pode estar a acontecer há muito tempo, com danos colaterais noutras áreas da vida, ou não, pode ter surgido de forma até mais ou menos repentina. Mas o que é importante é nós estarmos atentos e valorizarmos os sinais que surgem fruto dessa insatisfação, em vez de os rejeitarmos, porque isso só vai tender a piorar a situação. E o reconhecimento dos sinais constitui, sem dúvida, o princípio da solução. Nós podemos enumerar vários, desde a perda de tolerância, a perda de paciência, perda de qualidade de atenção, estarmos em permanente ocupação mental, estarmos focados naquilo que não gostamos, estarmos muito críticos, sentirmos demasiado stress, demasiada irritação, sentirmos zangados, falta de vontade de trabalhar, síndrome de domingo à noite. Bem, isto nunca mais acaba, não é, Paula? Se eu começo aqui a listar os sinais todos, fica aqui o resto do dia. É verdade, a lista de sinais, Lourdes, é de facto muito extensa. Poderá fazer sentido referir a quem nos ouve que nós fizemos uma Career Conversation especificamente sobre este tema, que é intitulada Algo está errado na minha carreira, sinais e ações, e nessa sessão nós detalhamos uma longa lista de sinais e respectivas formas de manifestação e de como é que quem as sente pode atuar em relação a cada um desses sinais, quase como primeiros passos a dar. Só que o tema da insatisfação profissional é muito complexo e de forma nenhuma se esgota numa só Career Conversation. E é por esse motivo que nós, na sessão 2, queremos aprofundar e queremos ir mais longe, convidando a uma reflexão estratégica sobre caminhos de atuação muito concretos que vocês podem ter quando sentem que a insatisfação profissional está presente. Sim, sem dúvida. E convém ter presente que para a insatisfação concorrem vários fatores. E este foi um dos aspectos que o Paulo nos pediu também para falarmos, não é? Porque alguns são internos, e por internos entenda-se aqueles que têm a ver connosco, e são exemplos disso, por exemplo, o prazer, gratificação que sentimos nas tarefas que fazemos, o propósito ou o impacto do trabalho que fazemos, o significado que esse trabalho tem para nós. Se o trabalho que fazemos está mais ou está menos alinhado com aquilo que nós valorizamos e acreditamos que é relevante, mas também está relacionado com as crenças que nós temos, que podem ser limitadoras da nossa carreira ou que podem ser potenciadoras. E, portanto, o grau em que também nós nos conhecemos. E depois há muitos outros fatores que são externos a nós. E aqui, por fatores externos, entenda-se aqueles que estão relacionados com o ambiente que está à nossa volta. Falamos, por exemplo, de possibilidades de evolução no nosso trabalho, da existência de oportunidades que possam gerar desenvolvimento pessoal e profissional, e falamos também de estarem presentes certos tipos de pressão, como a pressão emocional, ou seja, eu sentir que estou a ser pressionado ou pressionada a fazer qualquer coisa com a qual não concordo, ou a pressão económica, o sentir que tenho que atuar sem ter recursos ou que preciso trabalhar mais porque preciso de conseguir um certo valor financeiro ao final do mês para pagar as minhas contas. Portanto, tudo isto são exemplos de fatores externos. E todos estes fatores também já foram abordados numa das nossas Career Conversations, intitulada Quero, mas ainda não posso mudar. Sim, nós já dedicamos sessões específicas a estes temas e por isso nós não vamos aprofundá-los aqui hoje, porque as gravações e respectivos artigos estão disponíveis no site que a Paula referiu no início, sendo que no seguimento desta sessão vão receber no vosso e-mail a listagem de recursos que vos recomendamos que assistam ou leiam para aprofundar o tema. Exatamente. E Lourdes, nesta sessão, mais do que os fatores que contribuem para a insatisfação, que são muitos, nós queremos endereçar aquilo que são os principais erros na abordagem que tendemos a ter quando estamos numa situação de insatisfação profissional. E tu e eu conhecemos muito bem estes erros, porque já passámos pessoalmente por eles, portanto aqui assumirmos as nossas vulnerabilidades e já assistimos vezes sem conta a esses erros nas pessoas que nós acompanhamos no projeto Career Redesign. Sem dúvida, Paula, e começo por referir que o primeiro erro em que geralmente nós caímos quando estamos por nossa conta a endereçar o tema da insatisfação é tentar isolar os porquês, arranjar culpados e deixar-nos cair em pensamentos repetitivos,
que são geralmente negativos e pouco esclarecedores. E até quem chama isso remoer ou ruminar, não é? E esta falta de qualidade de pensamento potencia ainda mais o aumento da insatisfação e o sofrimento que está associado, porque nós vamos revivendo dia após dia uma espécie de filme interno que nos vai gerando um desgaste psicológico, porque gastamos muito tempo, muita energia e muita atenção nessa espiral que é negativa e que não nos acrescenta, só nos desgasta. E, portanto, esse é, de facto, logo o primeiro erro que naturalmente todos fazemos. E deixa-me dizer-te, talvez por causa disso, e se calhar numa tentativa de nos sentirmos melhor connosco próprios, acabamos por cair num outro erro muito frequente e do qual falamos muitas vezes, que é o de desabafar ou pedir conselhos àquelas pessoas que estão próximas de nós e em quem nós confiamos. E supostamente conversar com os nossos amigos e com as pessoas de família devia ser bom. Ou não, ou nem tanto. Portanto, geralmente o resultado é desencorajamento, julgamento, desvalorização, as pessoas dizerem-nos, tira umas férias que isso passa, é só porque estás cansado. E esse resultado acontece porque nós pedimos ajuda a pessoas que não estão habilitadas para nos apoiar especificamente neste tema. E, portanto, acabamos por ficar com um problema ainda maior. Exatamente, é isso mesmo. Estas pessoas servem na nossa vida para outras coisas, talvez não para nos aconselhar neste tipo de tópicos. Tal e qual, tal e qual. E por isso mesmo, para sairmos da rota destes erros, nós trazemos uma proposta diferente para que possa endereçar a sua situação atual. Da nossa experiência de trabalho, nós sabemos que muitas vezes, para se poder chegar a novas respostas, é preciso mudar as perguntas que habitualmente fazemos a nós próprios. Então, nós vamos, por isso mesmo, partilhar perguntas que acreditamos que vão ajudar quem está numa situação de insatisfação a refletir em soluções e, a partir daí, perceber o que é que muda na sua perspectiva. A nossa expectativa é que quem está hoje connosco e quem depois assiste à gravação consiga construir um plano de ação simples que sinta que pode e que consegue aplicar. Isso mesmo. Então, o convite que vos estamos a fazer é que usemos a insatisfação profissional como ponto de partida e como alavanca para refletir estrategicamente sobre a carreira. E vamos fazê-lo tendo por base o modelo das 3 perguntas de um autor chamado Bruce Hazen. Ele é autor, especialista em comportamento organizacional e psicologia, é consultor de carreira nos Estados Unidos e é coautor do livro Business Model for Teams. Exatamente. Então, só fazer aqui um preâmbulo. Todas as perguntas que nós vamos partilhar convosco hoje são importantes para nos ajudar a repensar a nossa carreira. Por isso, a recomendação é que reflitam e respondam a todas estas perguntas. Só que vamos começar por vos propor um desafio nesta sessão já. Então, nós vamos começar por partilhar, sem qualquer explicação prévia, as 3 perguntas do modelo do Bruce Hazen e vamos pedir-vos que nos indiquem qual de entre as 3 perguntas vos parece que é aquela que vos faz mais sentido no momento atual. Aquela que sentem que pode ter o potencial de resposta que procuram. E as 3 perguntas são... Exatamente. As 3 perguntas são: primeira, é a altura de ascender? Segunda, é a altura de sair, entenda-se, da empresa ou da área? Terceira, é a altura de adaptar o meu estilo e permanecer onde estou? Nós vamos lançar uma poll, portanto um inquérito. Vocês vão ter a oportunidade de ver estas perguntas no ecrã e vamos pedir-vos que respondam e que assinalem apenas uma. E depois vamos ver os resultados, vamos partilhar convosco os resultados, vamos ver qual é a estatística, o que é que as pessoas que nos estão aqui a ouvir neste momento acham que é a pergunta que faz mais sentido. E por isso eu vou lançar a poll. Confesso que estou curiosa e confesso que até desconfio qual é que vai ser mais votada, mas deixa lá ver se o meu sexto sentido está apurado ainda. Estão a começar a responder. Exatamente. Pense na situação atual hoje. Qual das 3 perguntas lhe faz mais sentido colocar a si próprio no momento atual? 1, é a altura de ascender. 2, é a altura de sair. 3, é a altura de adaptar o meu estilo.
Vamos dar aqui alguns segundos para as pessoas responderem. Já percebi que aqui no chat está a haver aqui alguma animação e já estão aqui a haver pessoas a responder no chat. Respondam no inquérito, por favor, para termos acesso à estatística. Depois vamos deixar o chat para perguntas e respostas ao longo da sessão e no fim da sessão. Isto está aqui animado, vocês não conseguem ver, mas há aqui uma tendência. Está a emergir, eu vejo, vocês não veem. Já vou partilhar e, portanto, estamos aqui com quase 100% das respostas, aqui só aguardar um bocadinho mais. Eu tenho uma desconfiança de qual é que vai ser a mais votada. Mas, e eu diria que as 4 pessoas que faltam aqui somos nós. Pronto, então podes estar e vamos ver. Portanto, vou terminar. Isto ficou um bocadinho diferente do que eu estava à espera. Vou partilhar os resultados, confirma a Lourdes, por favor, que se veem. E este foi o resultado. 44% das pessoas, portanto 37 respostas em 85, consideram que a pergunta que faz mais sentido é a altura de sair. 29% considera que talvez seja a altura de, ou pelo menos esta pergunta deve ser colocada, será que é a altura de adaptar o meu estilo no sítio onde estou? E 27%, aqui com uma margem muito curtinha, pensa que talvez seja a altura de ascender. Exatamente. Olha, boa notícia, a minha desconfiança bateu certo, eu estava à espera que a pergunta 2 fosse a mais votada, e reparem que, porque é que eu estava à espera, não é por acaso? Porque o primeiro impulso, quando nós estamos a sentir insatisfação, é querermos afastar da fonte de dor. E daí que seja naturalmente um dos fatores pelos quais seja a pergunta mais votada. Por outro lado, e é bom que se tenha presente isto, o tema da carreira em Portugal ele é muito discutido na perspectiva de mudança de emprego, mas não na perspectiva de gestão de carreira e de desenvolvimento de carreira. E, portanto, aquilo que nós conceptualmente temos arrumado dentro da nossa cabeça é, quando a relação não está a funcionar para mim, significa que o mais certo é eu ter que remar as malinhas e ir embora. E, de facto, estamos aqui para desafiar isso tudo, não é, Paula? Porque nós hoje vamos dar a volta ao tema e vamos repetir no final, e aproveito já para vos dizer que no final vamos repetir este inquérito e vamos ver se depois de partilharmos convosco o que vamos partilhar, se vai mudar a vossa perspectiva. Eu acredito que vai, em algo, pelo menos para algumas pessoas. Então o que é que nós vamos agora fazer? Nós vamos abordar as 3 perguntas individualmente e para cada uma delas vamos descrever quais são as situações profissionais com as quais mais se alinham, quais são os sinais de insatisfação que estão associados e vamos também recomendar ações ou recomendações de ação que podem ativar. Mais uma vez relembro que idealmente e como exercício mais aprofundado de reflexão deverão responder a todas as perguntas e nesse sentido nós preparamos especificamente para esta sessão um exercício que vos vamos fazer chegar no mail de follow-up da sessão. Então vamos lá, Paula, vamos começar por endereçar cada uma das perguntas. Exatamente, e começamos pela primeira pergunta, pela questão 1. É a altura de ascender? É esta a primeira pergunta. Lourdes. Exatamente. Então, esta pergunta é a questão a colocar quando nós gostamos do que fazemos, gostamos do nosso papel profissional e apreciamos estar na organização onde estamos. Só que há uma vontade ou desejo de crescer ou até de ter mais responsabilidade. E aqui nós falamos, por exemplo, de ter um maior âmbito de responsabilidade, acompanhada de ajustes na compensação, naturalmente, ou mudar para outro papel que represente desafio ou oportunidades de aprendizagem e que permita a angariação de novas competências, independentemente até de questões de compensação. Também está dentro deste plano o desenvolver projetos dentro da organização que representem oportunidades de aprendizagem, de desenvolvimento de competências, de novos conhecimentos e até de novas relações. Exatamente. E se esta for a pergunta que se alinha com a nossa situação atual, os sinais de insatisfação que tendem a emergir ao longo do tempo são um certo aborrecimento com o que se faz, que pode progredir para saturação ao longo do tempo. E com isso, nós vamos perdendo a paciência para o dia-a-dia, vamos fazendo os mínimos olímpicos porque sentimos que o trabalho é mais do mesmo.
para além destes sinais, e se houve, por exemplo, uma expectativa de promoção ou de atribuição de novos desafios que ainda não foi correspondida pela empresa, podem surgir também sintomas de frustração e de desilusão. E, por vezes, até alguma revolta associada a um sentimento de injustiça, não é? Porque nós acreditamos que ninguém faz o trabalho melhor do que nós e como é que é possível que ainda não tenhamos sido reconhecidos por isso. Sem dúvida. E sabes, olha, Paula, eu posso partilhar que eu já estive neste ponto mais do que uma vez. Ou seja, a perceber-me que o que faço de repente já não representa estímulo e entrar no tal sentido de saturação e sentir até monotonia e desmotivação na relação com o trabalho habitual. Uma das situações em que eu senti isso foi quando estava a trabalhar como consultora por conta de outrem e já depois disso, numa outra situação, foi exatamente no projeto Career Design, que já tem 8 anos de vida. E de facto, em ambos os casos, a solução passou por reconhecer que existia uma necessidade de maior desafio e existia uma necessidade de encontrar formas que pudessem responder a esse desejo que eu tinha, não é? Que eu precisava de ser desafiada. E partilho contigo que a forma como o fiz quando era consultora passou por, primeiro, reconhecer que estava nesse ponto e propus à organização com quem trabalhava mudar um bocadinho o tipo de atividades que estava a fazer e pedi para me alocarem mais a projetos de desenvolvimento de novas soluções, em parceria com clientes e outros colegas, em vez de estar sempre a entregar, na altura, a entregar a formação, a consultoria. Já no Career Design, e ali ao final de um tempo em que era só eu a trabalhar na marca, eu reconheci que às tantas eu estava a entrar em saturação, parecia-me que era tudo muito mais do mesmo, não é? E nessa altura o que eu decidi foi, convidei-te para vir trabalhar para a marca, e desenvolvermos em conjunto novas formas de acompanhamento que me permitissem a mim libertar-me de acompanhar tantos casos e poder estudar mais e apoiar casos com maior complexidade e lá está, maior desafio. E foi assim que eu consegui tornear essa dificuldade e resgatar a minha satisfação, não é? E de repente sentir que eu até gosto daquilo que faço, não é? E que isso é um sentimento que é muito importante termos. Com isto criámos o nosso processo de acompanhamento em grupo, que era uma coisa que não existia. Portanto, muitas vezes, em vez de vermos esta insatisfação como algo necessariamente negativo, ela pode ser uma rampa de lançamento ou pode ser uma alavanca para criar outro tipo de soluções diferentes para a própria pessoa e para a organização e trazer outro tipo de contributo. E as tuas partilhas, Lourdes, dão aqui o mote perfeito às recomendações que nós temos nas situações em que o que está em causa é a necessidade realmente de maior nível de desafio e de crescimento. E a primeira recomendação é mais interna, tem a ver connosco, portanto, tem a ver com os nossos processos internos, e é precisamente reconhecer os sinais que enunciamos e aceitar que é de desafio que precisamos. Portanto, tu mencionaste isso no teu exemplo e esta é a primeira recomendação, aceitar que precisamos de um desafio que é normal, porque é natural e desejável, qualquer pessoa gosta de sentir que evolui e ninguém gosta de sentir que estagnou, não é? Sim, sem dúvida. Agora eu gostava de pôr aqui assim um pormenor que pode ser um por maior. É que é muito importante que nós tenhamos a ideia do que é que representa desafio para nós. Porque o que para mim pode representar desafio, Paula, para ti pode representar outra coisa, pode representar uma ameaça, não é? Um Claramente. exemplo. Eu posso querer gerir equipa e tu podes querer fugir disso e preferires algo completamente distinto, não é? Por exemplo, criar soluções. Então, vem aqui uma segunda recomendação dentro desta pergunta, que é responder a outra pergunta, subscrevendo a ideia que quando nós mudamos as perguntas, mudamos a perspectiva sobre o tema. E a pergunta que nós queremos aqui recomendar é: se tudo o que pedisse agora se concretizasse com sucesso, qual era o desafio que pediria para ter? Se tudo o que pedisse agora se concretizasse com sucesso, qual era o desafio que pediria para ter? Provavelmente, o que vai acontecer é que vai começar a surgir na sua cabeça possibilidades de desafio muito concretas. E com essa resposta em mente, é muito mais simples dar passos para perceber se é possível essa ascensão que desejamos. O que é que eu quero dizer com isto?
Eu não consigo ser proativa e não consigo fazer nada para influenciar o desafio que eu quero se eu não sei qual é o aspecto desse desafio. Mas a partir do momento que eu conheço o aspecto, ou que tenho pelo menos orientações em relação a esse aspecto, eu posso fazer algo muito concreto com isso. Exemplo, eu posso explorar dentro da organização que projetos é que estão a iniciar, que estão alinhados com esta resposta ou estas possibilidades que surgiram, que batem certo com o aspecto do desafio que eu quero. E propor-nos a colaborar nesses projetos. Esta é uma hipótese. A outra, que é muito importante também, é aproveitar os momentos de avaliação do desempenho com as nossas chefias para propor possibilidades que nos são atrativas e questionarmos de forma aberta quais são as probabilidades e os condicionantes que possam existir a essa proposta. E isto é mesmo muito importante, até para se poupar a desilusões sucessivas. Eu recordo muitas vezes de um caso que acompanhei em tempos de uma pessoa que, por nunca ter tido este tipo de abordagem, ela esperou secretamente 12 anos por uma possível ascensão. Só que essa ascensão... 12 anos, incrível. 12 anos. Essa ascensão nunca chegou. E, portanto, de ano para ano, a desilusão existia, a amargura instalava-se, a angústia acabou por tomar conta da pessoa, ao ponto dela ter que pedir ajuda e de se pôr em causa, não é? Porque é que a ascensão não acontecia. Portanto, esta pessoa achava que tinha um problema. Mas não. E o que aconteceu foi que, ao final de 12 anos, ela teve que fazer a pergunta mesmo à chefia, e a chefia, de facto, confirmou que essa expectativa não tinha espaço naquela equipa e naquela organização para existir. E isso não tinha rigorosamente nada a ver com a pessoa, tinha a ver com os limites da organização. Então é muito importante que nós falemos abertamente e exploremos e para que possamos recolher essa informação. E Lourdes, a tua partilha leva-me aqui a querer reforçar a importância de uma outra coisa, que é clarificar quanto tempo é que será aceitável esperar por esta ascensão, por esta subida. 12 anos é demais, não é? Uns esperam demais e os outros querem tudo para ontem. Portanto, tenho aqui um exemplo enfim, do contrário. Uma pessoa que eu acompanhei, por sinal uma pessoa bastante jovem, da geração Z, o que significa provavelmente nascida depois de 1995, esta pessoa estava desapontada porque tinha sido contratada tendo em vista um aumento de responsabilidade para muito breve. Só que a empresa, que não era bem uma startup, mas era uma empresa que estava a passar por um momento estratégico importante, a empresa estava ocupada com outros temas que considerava prioritários na sua estratégia de crescimento, e esse aumento de responsabilidade para esta pessoa começou a demorar, estava a tardar. E o simples exercício de convidar esta pessoa a pensar quanto tempo é que está disposta a esperar para ver concretizado esse movimento, trouxe-lhe uma estratégia de atuação que passou por influenciar internamente no sentido desejado, não é? Mas preparando-se ao mesmo tempo para se posicionar fora da empresa, não é? Portanto, pensar em mudar de empresa, caso internamente a sua progressão não se mostrasse viável dentro daquele espaço de tempo. E, portanto, são exercícios dou a clarificar e ajudou a perceber, ok, eu tenho aqui um horizonte temporal, as minhas opções são A, B e eu vou colocar-me em campo para ativar essas opções quando for o timing. E quando as pessoas têm a noção de opções, ficam muito mais tranquilas, não é? Porque a sensação de chegar ao beco sem saída não é agradável para ninguém. E, de facto, poder sentir que tem opções é refrescante, não é? E permite-me aqui acrescentar que o tempo que para nós é aceitável esperar por essa possibilidade de ascensão, nós podemos aproveitá-lo e ir buscar esse desafio em atividades que são paralelas ao trabalho. Por exemplo, podemos frequentar cursos para angariar novas competências, podemos realizar voluntariado para aumentar o portfólio de experiências, podemos participar de novos projetos em paralelo, tudo para nos fazer sentir que estamos em evolução, que estamos atualizados, que estamos informados sobre o que é o mundo atual, não é? E, portanto, em síntese, nesta pergunta... Deixa-me, desculpa-me interromper-te, tenho aqui um comentário no chat que me parece pertinente e podíamos endereçar agora. Há aqui uma pessoa que nos diz, há empresas que são muito pequenas onde é difícil crescer e, portanto, a questão é crescer para onde? Ou seja, que esta pessoa, imagino que nos esteja a dizer eu gosto da empresa, eu identifico-me com o meu papel profissional, mas esta situação de estagnação eu estou a senti-la e não sei como é que posso crescer dentro da organização. Sim, essa é uma pergunta muito pertinente,
até porque muitas vezes as pessoas estão a associar o crescimento à progressão vertical e, na verdade, o crescimento pode ser uma progressão horizontal, que é, de repente, ao conjunto de competências que já se tem hoje, acrescentar competências complementares, por exemplo, colaborando em áreas paralelas, noutras áreas, aumentando o conjunto de skills e de conhecimentos que se possa ter. Aliás, quando uma organização quer muito um colaborador, há uma de duas coisas que tipicamente faz, que é possibilita-lhe a mobilidade lateral dentro da organização, portanto, mudar de áreas, e depois, quando houver uma possibilidade de progressão vertical na área original, isso acontece, e portanto, por isso é que se fala em carreiras em zigue-zague. Ou, por outro lado, pode mesmo, se quiser mesmo reter o colaborador, criar uma solução nova, e aí é muito importante que o colaborador também tenha ideias para colocar à empresa, para que haja, por exemplo, uma nova posição na organização. Portanto, isto não é inédito, isto acontece. Mas isto acontece quando se estabelecem os canais de comunicação certos e o nível de entendimento adequado para que este tema possa ser discutido. E isso é muito mais fácil de acontecer em empresas pequenas do que em empresas muito grandes. Porquê? Porque há mais flexibilidade. Quando as empresas são maiores, há muito mais procedimentos e regras e, portanto, às vezes há mais rigidez e não é tão fácil fazer este tipo de movimentos. Portanto, fica aqui a dica. Esta pessoa depois adicionou um comentário a dizer é uma área muito específica de engenharia, não há muitas empresas para onde mudar, ou seja, a pessoa está a dizer-nos não só não há muito espaço dentro da própria empresa, como também não há muitas outras empresas no mercado e, portanto, aquilo que tu mencionaste acerca de aumento de responsabilidade lateral e de carreiras em zigue-zague faz todo sentido. Exatamente. E, portanto, mais uma vez, portanto, pode haver aqui terreno para ser explorado ainda dentro da organização em que se está. Então, em síntese, quando a pergunta é a altura de ascender, prende-se com a necessidade de ter mais desafio e ou responsabilidade, e devemos ser nós os primeiros a ter presentes qual é que é o aspecto desse desafio ou responsabilidade para podermos recolher informação e detectar ou até propor oportunidades que se alinhem com o que nós desejamos internamente ou externamente à organização onde estamos. Deixa-me só aqui sublinhar uma coisa. Dito desta maneira, isto parece simples, na prática não tem rigorosamente nada de simples. Isto requer, de facto, um trabalho interno em nós primeiro, para depois podermos influenciar à nossa volta e posicionarmos para que a nossa vontade de desafio se venha a materializar. Acho que podemos passar à pergunta 2. Exatamente. E a pergunta 2 é a altura de sair. Esta foi aquela que foi mais votada e é a questão, não sei se é necessariamente a questão que no final vai continuar a ser mais votada, vamos ver, mas é aquela que emerge quando sentimos insatisfação e por questões culturais vamos sempre para essa, achamos sempre que é a altura de sair. Vamos ver se é ou não. Esta questão é mais adequada quando sentimos que não nos identificamos ou com a chefia, ou com a organização, ou até com o papel ou a profissão que estamos a exercer. E, portanto, já estamos a ver que esta pergunta, ou que dentro desta pergunta, cabem mais diversidade de situações. E por isso também ser mais votada, não é? Porque é aquela em que existe, de facto, uma multiplicidade de situações que nós agora vamos endereçar e vamos já dizer que também são 3. Isto hoje não é... Pronto, aconteceu, 3 perguntas 3 e 3 por 3, exatamente. Então vamos começar pelo tema da relação com a chefia. É um dos temas em que esta pergunta pode ser um convite para pensarmos em si. Quais são os sinais presentes que demonstram que a relação com a chefia é um tema? Bem, nestes casos é típico existir alguma pressão emocional em que damos por nós a atuar de acordo com o que nos é exigido por esta relação, de uma forma que muitas vezes vai contra as nossas convicções ou que até nos parece desadequada ao papel que temos que desempenhar. E quando isto é sistemático, a sensação de desgaste e desmotivação vai se instalando ao ponto de parecer que já não se tem energia para fazer nada. E poderemos dar por nós a pensar que o que nós fazemos e a forma como o fazemos perderam o sentido. Pode mesmo até instalar-se alguma dúvida se ainda se gosta do trabalho que se faz, pelo facto de estar influenciado pela má experiência
que se está a ter resultante do impacto desta relação. Mas convém ter presente aqui uma coisa, é que esta relação pode realmente levar-nos a questionar a nossa competência e a fazer-nos perder a autoconfiança. E porquê? Porque nós atribuímos a esta chefia autoridade. E se formos alguém que dá muito valor à validação por parte dos outros, esse efeito é ainda maior. E, portanto, quando atribuímos a esta relação todo esse poder, isso contribui para ficarmos mais vulneráveis. E Lourdes, isso já me aconteceu, já me aconteceu mais do que uma vez na minha carreira. Aconteceu-me ter demasiada necessidade de validação por parte da chefia e valorizar excessivamente as perspectivas destas chefias, achando que tudo o que corria mal era só por responsabilidade minha e por menor competência minha. E o que era engraçado é que os clientes continuavam a gostar do meu trabalho, o feedback que eu tinha dos meus pares e de outras pessoas era bom, exceto da chefia. E quando eu me libertei desta relação e abracei outros projetos, eu depois tive a oportunidade de rever a minha própria perspectiva acerca do meu papel e do meu contributo. E, portanto, eu gostava de lembrar que a chefia é um ser humano como nós antes de ser chefe. E, portanto, a autoridade formal que ela tem não lhe confere nem o dom da verdade, ou não lhe confere o dom da verdade absoluta, e não torna esta chefia inquestionável, independentemente do paradigma cultural em que tenhamos sido educados, vamos dizer assim. Até porque podem estar pessoas erradas no lugar, na posição, não é? Isso acontece, não é? E é claro que eu gosto sempre de ser provocadora e não resisto a abordar este tema com uma ideia limite. E lá vêm as perguntas, não é? Se o seu chefe o pedisse para se atirar do sexto andar, atirava-se? Provavelmente a resposta é não. Eu espero que não, que seja não. Eu espero que seja não. E porquê? Porque não lhe pagam para se atirar do sexto andar, porque se o fizer pode morrer, porque não se vai atirar só porque lhe disseram para o fazer, porque não vale tudo porque é o seu chefe. E é exatamente com base nesta ideia limite que se fundamenta a recomendação que nós lhe pretendemos fazer. É que é preciso apropriar-se do seu papel. Ou seja, ter muito claro qual é que é o seu trabalho e qual é que é o seu âmbito de responsabilidade. E que não cabe dentro do seu trabalho e do seu âmbito de responsabilidade fazer tudo como o seu chefe quer, só porque ele quer. É preciso saber quais são os seus limites de autonomia e decisão e quais é que são os limites de decisão da sua chefia. E é muito importante nós lembrarmos de uma coisa, nós não trabalhamos para o nosso chefe, nós trabalhamos para a organização. O contrato é com a organização, não é com o chefe, ok? E, portanto, numa organização, nós somos avaliados pela função que temos, não pelo que fazemos para agradar a uma pessoa, ok? Porque, geralmente, sobre isso não há registros. Portanto, o desafio é tornar o nosso contributo o mais objetivo e focado possível no nosso papel, o motivo pelo qual fomos contratados, para não ficarmos reféns de padrões pouco funcionais, como o padrão de querer agradar. Okay? E isso pode também ainda passar por ter de escolher o que é que comunica e não comunica com a sua chefia, de que maneira é que o faz, e pode ter que o fazer por escrito mais do que seria desejável, e também aprender como é que pode influenciar de novas formas esta relação. E se o nosso chefe for alguém com princípios, não é? É importante aqui tornar-se mais objetivo nesta relação e saber como influenciar, ok? E isso pode ser o suficiente para encontrar um novo ponto de equilíbrio. Mas muitas vezes não é assim, não é? Este chefe, antes de ser chefia, é uma pessoa que tem todas as qualidades e defeitos inerentes. E a relação com a chefia é uma das relações mais importantes que influencia as nossas oportunidades de carreira. Isto é inegável. E por isso, quando a chefia é o problema e já se fez de tudo para influenciar uma mudança e nada se altera, pode mesmo ter que equacionar, sair da organização, se não existirem dentro desta outras alternativas que sejam viáveis para si. Nós sabemos que é sempre muito ingrato quando se gosta do que se faz e se gosta da empresa,
mas não há compatibilidade com a chefia. Por isso mesmo, a incompatibilidade com a chefia continua a ser uma das principais causas de saída dos colaboradores dentro das organizações. Sem dúvida. Parece-me que há aqui uma pergunta sobre este tema, Paula, não é? Exatamente. Há aqui alguém que nos diz, e quando o chefe é a organização? Lourdes, eu acho que neste caso, aqui estamos a falar de uma sobreposição entre, dentro desta pergunta, das duas situações. Não me identifico com o chefe, não me identifico com a organização, que é aquilo que nós vamos falar a seguir. Vamos falar a seguir. Agora, o que é importante é ter presente, ter muito claro isto. Se a causa da insatisfação se prende com a relação com a chefia, a recomendação é centrar a atuação no papel, não em querer agradar e aprender a influenciar. Se ainda não foi feito tudo isto, ainda há margem para se fazer. Se das suas demarches não resultar um impacto e a relação não se regular para um ponto de equilíbrio que sirva ambas as partes, então pode mesmo ter que ponderar, sim, sair, no caso, se o chefe e a organização são uma só entidade, sair dessa relação, ou, se não for o caso, ver outras possibilidades dentro da mesma organização ou noutras organizações. Isto, no fundo, o que nós sabemos por experiência, e porque já assistimos várias vezes, é esta ideia de que muitas vezes nós não mudamos a circunstância, mas a forma como nós reagimos ou respondemos ou lidamos com a circunstância faz mudar a circunstância em si, não é? Portanto, muitas vezes, quando basta nós mudarmos alguma coisa no nosso posicionamento, isso tem um impacto que às vezes nem estamos à espera nas pessoas à nossa volta, e pode ser o caso, e portanto vale a pena explorar isso. Eu relembro que nós estamos na pergunta 2, a pergunta 2 é a altura de sair, e nesta pergunta cabe uma grande diversidade de situações. E a segunda situação que queremos mencionar aqui, para além da chefia, é deixar de se rever com a organização, deixar de se rever na organização. E isto é geralmente o caso quando as orientações e as políticas de gestão colidem com os nossos valores. É um cenário que se tem intensificado bastante nos últimos anos, com várias empresas a serem iberizadas, não é? Internacionalizadas, e em que Portugal perde a autonomia de gestão ou, por exemplo, torna-se um centro de serviços partilhados. E muitas vezes, se nós formos tecnicamente competentes, aquilo que sentimos é uma profunda indignação e até incredulidade, porque nos apercebemos de decisões que foram tomadas fora do mercado português, que potenciam perdas, e conhecemos outras formas de alcançar melhores resultados que não estão a ser adotadas. Até tentamos influenciar e colocamos propostas diferentes em cima da mesa, mas temos aqui a sensação de que há um bater na trave, porque estamos longe da esfera de decisão e sentimos que perdemos poder de decisão. E nestes casos, muitas vezes a saída é inevitável, e quando há mudanças de políticas mais à frente, porque se mudou a administração ou porque alguma coisa aconteceu na casa-mãe, a organização pode considerá-lo para novos cargos. Esta situação é o caso dos boomerang employees, que acontecem cada vez mais, que saem da organização e regressam mais tarde com mais responsabilidades. Sim, e Paulo, deixa-me dizer que isto não é exclusivo das empresas que estão a ser hibridizadas ou internacionalizadas, isto pode acontecer independentemente disso, não é? Há de repente um desalinhamento entre aquilo que é o caminho que nós consideramos que é o adequado e temos as nossas convicções sobre qual é que pode ser esse caminho e aquilo que a gestão considera, e portanto quando há esse desalinhamento às vezes perde o sentido essa colaboração com essa organização. Em síntese, se há perda de identificação com a organização pelas políticas de gestão, pela perda de influência ou por desalinhamento de valores, então a saída será a partida inevitável. E o nosso foco, enquanto profissionais, deverá ser transitar para um novo destino em que exista um alinhamento com as convicções e valores. E por isso também ter o cuidado na escolha desse novo foco profissional, de saber fazer as perguntas certas e estar devidamente informado de para onde é que vai o rumo e qual é que é o modus operandi desse novo destino. Finalmente, e ainda dentro desta pergunta 2, pode acontecer que estejamos numa situação em que valorizamos a chefia, gostamos da organização, mas deixámos de nos rever completamente no trabalho que fazemos. Portanto, foi interessante, o trabalho era interessante enquanto era novidade, enquanto estávamos a aprender,
só que a partir de uma certa altura o desinteresse surgiu e nós vamos executando, sentimos que estamos a executar o trabalho com cada vez menos empenho e até com menos brio. Conseguimos fazer e entregamos, mas o trabalho não nos diz nada e até chegamos a ter algum sentimento de culpa por causa disso mesmo, e isto pode ser um sinal de que precisamos de mudar de papel, sem dúvida nenhuma, e é também um sinal de que muito provavelmente, se chegarmos a esta situação, se calhar não temos bem consciência de quais é que são as nossas preferências, e é provável que estejamos aqui num papel que não está muito alinhado com as nossas preferências, que só foi estimulante enquanto era novidade e enquanto havia desafio. E isso é também um sinal. Portanto, nós recomendamos que escutem a nossa Career Conversation sobre este tema. Ela chama-se A Relevância de Saber Quem Sou na Gestão da Carreira e podem aprofundar este ponto. E temos vários exemplos, Lourdes. É verdade. E estava a pensar, não é? Estava a ouvir e estava-me a lembrar de vários exemplos e de um em particular, daquela pessoa que se sentia muito frustrada e culpada porque não se revia no que fazia e sempre que verbalizava a sua desmotivação, a organização dava-lhe mais responsabilidade, interpretando a queixa da pessoa como um pedido de progressão, de ascensão. E ao trabalhar connosco, a pessoa percebeu porque é que se sentia desinteressada e conseguiu perceber o que é que fazia mais sentido para si. E neste caso, optou por uma licença sem vencimento, para ir fazer o que estava mais alinhado consigo, temporariamente, e confirmar pela experiência que era esse o caminho. E, de facto, só o conseguiu fazer quando realmente se dedicou a perceber melhor as suas preferências, que é um trabalho que muita gente não faz. Deixa-me só aqui, antes de continuarmos, há aqui um comentário Há aqui um comentário no chat em relação aos links. Vão receber o mail com todos os links de recomendações de outras sessões que nós estamos aqui a referir e artigos que vamos partilhar convosco, bem como um exercício que desenvolvemos. Estejam descansados, vão receber tudo. Estejam completamente entregues à sessão, confiem em nós que vamos fazer chegar tudo. E depois há aqui uma pergunta. Isso, a parte da pergunta podemos deixar para o fim. Vamos continuar. Ok. Se tiverem, no entanto, mortinhos de curiosidade e não conseguirem aguentar até ao envio do mail, que não vai acontecer hoje, provavelmente vai acontecer nos próximos dias, podem sempre ir ao nosso canal do YouTube, Lourdes Monteiro, ao nosso site. E ao nosso site, e estão lá os recursos e os links todos, é só uma questão de pesquisarem e vão encontrar, está bem? Lourdes, pegando no caso da pessoa que optou pela licença sem vencimento, a escolha foi esta, não é? Mas não tem que ser necessariamente. Claro. Nós, se estivermos neste caso, podemos considerar uma mudança dentro da mesma organização, atendendo àquilo que são as nossas competências transferíveis. E isto é facilitado se os decisores tiverem uma percepção sobre nós somos alguém que é adaptável e que é confiável. Portanto, se nós temos essa reputação dentro da organização, se conhecem o nosso trabalho, isso é facilitado. Mais uma vez, é importante que tenhamos voz ativa e é importante que verbalizemos aquilo que pretendemos, porque a maioria das pessoas cai no erro de dizer que está desmotivado e espera que a organização resolva o problema e que adivinhe quais é que são as suas expectativas, não é? Mas a adivinhação é o exercício que funciona muito poucas vezes e normalmente corre mal. A organização lê isso como um pedido de mais responsabilidade, atribui mais responsabilidade do que acentua o problema, não é? Porque se eu estou a ter mais responsabilidade numa coisa com a qual não me identifico, então estou a dar tiros nos pés, que é o que vimos no caso anterior. Ou seja, a organização muitas vezes lê essa queixa de falta de motivação e de interesse como um pedido para ascensão. Estão a ver como há aqui desalinhamento de comunicação, como é tão fácil isto acontecer. E isto acontece porque nós nos destituímos da parte que é a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade é, de facto, investigar qual é que é o nosso tema. É desafio que eu preciso. De facto, aquilo que eu faço não está nada alinhado com a pessoa que eu sou. E isso é nossa responsabilidade. Não é responsabilidade dos outros adivinharem e porem à nossa disposição soluções para resolverem problemas quando não têm a informação toda. Portanto, é muito importante que nós compreendamos de uma vez por todas que isto é uma equação de duas partes e nós temos que fazer a nossa parte. Portanto, em síntese,
Se não sente interesse por aquilo que faz, apesar de gostar da sua chefia da organização, então isto é um sinal. É sinal que é preciso aprofundar o autoconhecimento primeiro para perceber quais são as competências transferíveis e os interesses preferenciais que tem, para depois poder explorar novas opções. Tal e qual. Estamos finalmente à pergunta 3, e a pergunta 3 é a altura de adaptar o meu estilo? E neste caso, o que é que se passa nesta situação? Gostamos do nosso papel, gostamos da nossa organização, mas estamos a ter um desempenho que se revela estar aquém daquilo que é desejável. E muitas vezes o baixo desempenho pode estar ligado ao estilo, à forma através da qual nós estamos a entregar o nosso trabalho. E quando este é o caso, há feedbacks de desenvolvimento que estamos a receber por parte das chefias, por parte de colegas ou por parte de clientes. E há também críticas recorrentes aos nossos resultados. E podemos ter ainda a sensação de nos estarmos a esforçar e a dar o nosso melhor, mas parece que nada funciona. E isto é mesmo sinal de que precisamos de mudar de estilo. Nestas situações, a adaptação do nosso estilo implica, em primeiro lugar, que nós queiramos fazê-lo, não é? Portanto, nós, para adaptarmos o estilo, temos que o querer fazer. E, em segundo lugar, temos que recorrer a processos de capacitação, como a formação, como o coaching, como o mentoring, que são tudo ferramentas que nos podem apoiar nessa mudança. Portanto, também é um bocadinho, se calhar, ingênuo achar que temos que fazer tudo sozinhos, não é? Não temos. E, portanto, tudo isto supõe que queiramos desenvolver-nos e que, por um lado, e que reconhecemos que esse desenvolvimento existe lá fora. Podemos ter ajuda. Esta situação, ela vem muitas vezes associada a períodos de pós-promoção ou de mudança de papel, não é? Exemplos, é promovido de técnica team leader ou de especialista a diretor. E nestas situações acabamos muitas vezes por atuar como um técnico focado no que há para fazer e não no papel de gestão, o que normalmente se vira contra a própria pessoa, não é? E, portanto, é caso para se dizer, não é? Que rapidamente passa de bestial a besta, que é uma expressão muito portuguesa. E, portanto, o nosso desempenho acaba por vir por aí abaixo se não se trabalha na atitude e nas competências que o novo papel pede. Também já realizámos uma sessão sobre este tema, que se chama Mudei e Agora? Como gerir a mudança, e também vamos, obviamente, incluir na lista de recursos que vos vamos disponibilizar. Luís, aqui dentro desta terceira pergunta, sobre se é a altura de mudar de estilo, há um outro exemplo que eu gostava de salientar, porque o vi e porque o vivi na primeira pessoa. Muitas vezes a pessoa foca-se na sua zona de conforto e descura aspectos que não lhe são tão naturais, tais como, por exemplo, criar alianças com outras áreas, com outros decisores, com outros stakeholders, ou mesmo com a sua chefia. Ou seja, o que nós queremos dizer aqui é, às vezes nós estamos numa função e num papel profissional em que não basta pôr as mãos na massa e fazer acontecer. É importante construir relações de parceria dentro da organização. E a pessoa que está a viver esta situação, e eu já a vivi, não está a construí-las, ou porque não está focado nisso, ou porque entende que não faz parte do seu feitio, ou porque vê este movimento como politiquice. Não é? Sim. E eu ainda acrescento aqui outra coisa, é que nós somos muitas vezes ensinados por via da educação, que é fazendo e mostrando que sabemos fazer, que nos é atribuído um mérito. E isso não é verdade. Há determinado tipo de papéis em que faz parte do foco do trabalho desenvolver relações, desbloquear problemas, perceber quais são as agendas, quais são as necessidades. E isso não é visto como trabalho. E isso é parte do ângulo morto que muita gente tem e que está a prejudicar os resultados. Okay? Então, em síntese, a pergunta é a altura de adaptar o meu estilo? Pode ser a pergunta mais relevante se está a receber feedbacks de desenvolvimento de vários interlocutores, chefes, colegas, clientes, e sente que o seu melhor já não responde ao que é preciso. Então, aqui a recomendação passa por procurar capacitação. Nós estamos a chegar quase ao final, nós já passámos aqui pelas 3 perguntas e como vimos, cada uma delas é em si mesma um convite a uma perspectiva distinta. Portanto, como tu disseste, e muito bem, Lourdes, quando mudamos as perguntas, mudamos a perspectiva, é esse o convite que estamos a fazer. Vamos relembrar só de forma resumida o que nós partilhamos em cada pergunta. A pergunta 1 é a altura de ascender. Esta pergunta prende-se com a necessidade de ter mais desafio ou de ter mais responsabilidade e devemos ser nós os primeiros a ter presentes qual é que é o aspecto
desse desafio ou dessa responsabilidade, que é para podermos recolher informação e detectar oportunidades dentro da organização que se alinhem com aquilo que nós desejamos, em primeiro lugar internamente, ou se não for possível, externamente à organização onde estamos. É o caso daquela pessoa que nos fez um comentário há pouco. Lourdes, queres resumir aqui a pergunta 2? A pergunta 2, que tem sublinhas, não é? Tem 3, e a pergunta 2 é a altura de sair? E temos uma primeira subalínea em que a causa de insatisfação se prende com a relação com a chefia. E a recomendação é centrar a sua atuação no papel e não em querer agradar e aprender a influenciar. Se não for o suficiente, então poderá ser importante explorar mudança de área dentro da organização ou então mudar de empresa. Segunda linha dentro da mesma pergunta, que tem a ver com a perda de identificação com a organização pelas políticas de gestão, porque perdeu influência ou por desalinhamento de valores. Então aí o mais certo é que a saída seja mesmo inevitável e o foco deverá ser transitar para um novo destino em que exista esse alinhamento com as convicções e valores. Terceira e última linha dentro da pergunta 2, se não sente interesse pelo que faz, apesar de gostar da chefia e da organização, então é mesmo importante aprofundar o autoconhecimento primeiro para perceber quais são as suas competências transferíveis, os seus interesses preferenciais, para depois poder desenhar novas opções. Pergunta 3. Quando a pergunta mais relevante para si é esta, e a pergunta 3 é a altura, será que é a altura de adaptar o meu estilo? Pode acontecer que esteja a receber feedbacks de desenvolvimento de vários interlocutores e estar a sentir que o seu melhor já não corresponde àquilo que é necessário, não está a ser suficiente. E, portanto, a nossa recomendação passa por procurar a sua capacitação interna ou externamente à organização. Peça ajuda, faça a capacitação, desenvolva-se. Sem dúvida, sem dúvida. Então, agora que já explorámos as 3 perguntas e temos um maior entendimento do que falamos, estamos cheios de vontade para saber, neste momento, se escolheria a mesma pergunta que escolheu há pouco. Então, Paula, até porque já estamos nas 14h04 e temos que cumprir aqui a nossa 1 hora, ia-te pedir que lançássemos já a poll e que, já lá está. Pronto, e as pessoas escolham qual é que é, de facto, a pergunta que, depois de toda esta partilha, consideram que é a pergunta que mais se aproxima da situação atual. Agora que já têm um entendimento maior daquilo que falamos. Eu há pouco registrei as estatísticas, que é para agora ver o que é que vai acontecer com maior entendimento, sendo que já não temos exatamente o mesmo número de pessoas e provavelmente terão havido aqui algumas que saíram, outras que entraram, poderão não ter apanhado a primeira poll. Vamos ver qual é que são os resultados agora. Temos aqui 80% das pessoas já responderam. Ok, há pessoas ainda a pensar. Ok, aqui são mais uns instantes. Eu estou, entretanto, aqui a ver as perguntas que vão surgindo, já surgiram no chat e os comentários. Ok, então eu se calhar vou, já estamos aqui a 85%, e eu vou, já temos uma tendência, eu vou fechar a poll e vou partilhar os resultados. Cá está, e há a mesma alteração, sim. Percentagens, ou seja... Sim, sim, sim. Ou seja, a pergunta 2 ganhou ainda mais votos, não é? Portanto, estava nos 44%, passou para 51%, e já percebemos porquê. Porque dentro desta pergunta existe uma grande diversidade de situações e é possível que a mesma pessoa até esteja a picar várias ao mesmo tempo. A questão... Mas é que a primeira pergunta, não é? Qual era a percentagem que a primeira pergunta 27, teve? Manteve-se. Manteve-se. Quase que houve aqui uma transferência de votos da pergunta 3 para a pergunta 2. Sim, e a última pergunta é a altura de adaptar o meu estilo, estava em 29%, passou para 22%. Portanto, o que significa que a grande maioria das pessoas que estão hoje connosco têm, de facto, ou um desafio com a chefia, ou um desafio com a organização, ou, efetivamente, pode ser preciso ponderarem uma mudança de papel e terem que dedicar-se verdadeiramente a perceber quem são e o que é que realmente querem fazer daqui para a frente. E pode ter havido aqui, Lourdes, a consciência de que, afinal, não sou eu que tenho que adaptar o meu estilo,
se calhar não sou eu que estou errado, se calhar há aqui circunstâncias que estão fora de mim, sobre as quais ou eu preciso de atuar primeiro e se já percebi que não vou conseguir atuar, vou ter que aqui acionar um plano B. Muito bem, okay? Exatamente. E este é o nosso objetivo, é trazer insight, trazer consciência e trazer literacia e trazer luz a estas situações. Nós vamos concluir, temos duas boas notícias para partilhar. Vocês vão receber, a primeira é que vão receber um mail com a gravação desta sessão, com recursos adicionais, entre os quais os links a todas as referências que nós mencionamos aqui, todas as career conversations que mencionamos aqui, e vão receber um exercício para que possam aprofundar a vossa reflexão. Quem quiser poderá, e esta é a segunda boa notícia, receber feedback nosso, personalizado, por escrito sobre a sua situação. Para isso, apenas precisa de preencher o formulário que vai no mail que nós vamos enviar após esta sessão, mas atenção que a nossa capacidade de resposta é limitada e nós só vamos conseguir dar feedback às primeiras 15 pessoas que responderem até ao dia 7 de fevereiro, inclusive. Exatamente. Então nós agora vamos abrir a comentários e podem colocar as vossas partilhas e perguntas no chat, se calhar vamos já recuperar, até porque não queremos ultrapassar muito o tempo e antes de darmos a palavra ao Paulo, queria aqui, eu há pouco tinha detectado aqui uma pergunta que diz assim, da Alexandra, há pessoas que ao contratarem os serviços de um profissional no modelo de prestação de serviços ao domicílio se assumem como chefes desse profissional. Como estabelecer limites de forma a que a relação profissional não se degrade? Este é um tema muito pertinente. E atenção, quando isto é uma prestação de serviço, o que significa que esta pessoa não é um chefe, é um cliente. E tem que haver um acordo escrito, preferencialmente, um acordo escrito de qual é que é o tipo de trabalho que se vai prestar, porque esse acordo vai ser muito importante quando nos começam a ser pedidos coisas diferentes daquilo que foi estabelecido inicialmente, se tiver sido só verbal. Por outro lado, mesmo que não exista um acordo escrito, é importante que quando nota que aquilo que está a ser pedido é diferente do que foi inicialmente acordado, ainda que verbalmente, que se sentem e ponham o tema na mesa e ajustem e clarifiquem o que é que faz sentido para ambas as partes, não deixar crescer o desconforto a níveis que possam ser muito incómodos. Esta é a recomendação. Portanto, em algum momento pode ser preciso ter uma conversa mais difícil, ou mais desafiante com esta pessoa, onde esses limites precisam de ser estabelecidos, mas se calhar salvaguardando que há interesse mútuo, ou seja, começando por frisar aquilo que são as intenções mútuas, como forma de começar a conversa com um bom tom. Exatamente, exatamente. Depois temos aqui alguns comentários, tenho que sair, agradecimento à equipa, foi muito enriquecedora a sessão, principalmente esclarecedora, espero que promovam mais sessões como esta, olha que bom saber disso, muito, muito obrigada por ter vindo. Para pensar e repensar, muito obrigada pela chamada de atenção, ótimo. Portanto, acho que tocámos aqui em pontos que as pessoas se reviram, não estão a entrar perguntas e comentários, é natural, estamos a bater na nossa hora. Vamos passar a palavra ao Paulo. Paulo, agora deixamos consigo o fecho e agradecemos este tempo de antena que nos permitiu aqui trazer o tema. Obrigado, Lourdes e Paula. Eu só para assim, muito rapidamente, em 30 segundos, encerrar aqui a nossa sessão, agradecer naturalmente a vocês as duas, porque trouxeram conteúdo de qualidade, simples, prático, explicado de uma forma muito interessante, com exemplos, e isso acho que é aquilo que é esperado numa sessão desta natureza. Agradecer naturalmente às pessoas que se inscreveram e que estiveram aqui, e é para elas que isto é feito, é para todas as pessoas que querem efetivamente refletir um pouco mais sobre estes temas, como dizíamos no início, que é muito atual e que nós vamos percebendo por aquilo que vemos à nossa volta, pelos estudos, etc., vamos percebendo que é um estudo muito atual. E para terminar, deixava só uma pergunta, que é basicamente, qual é a pergunta? Pronto, muito obrigado. Muito obrigado. Excelente forma de estar. Até breve a todos. Obrigada, muito Paulo. Obrigada. Muito obrigada à Tecmin também. Um abraço a todos.